montanha que Jesus nos ensinou como orar. Foi no Sermão da Montanha que Jesus nos alertou que existiriam falsos profetas no meio de nós. Foi no Sermão da Montanha que Jesus nos disse que poderíamos em algumas situações sermos bem-aventurados em tantas coisas. Foi no Sermão da Montanha que Jesus fez a diferenciação, dizendo que os discípulos, aqueles que o seguem, são como um sal da terra e a luz do mundo. Então, o Sermão da Montanha é a pregação robusta, é a pregação de substância, de essência, que a gente precisa ler, aprender, mastigar, degustar, porque são as palavras que Jesus nos deu para sinalizar, balizar e nos moldar na vida que nós vamos ter. E essas palavras que a gente leu estão no final. É como se Jesus estivesse dizendo: eu expliquei, eu instruí, eu falei, eu direcionei, mas agora eu preciso tocar na base, no fundamento, no chão onde essas palavras serão construídas e semeadas. É por isso que no final Jesus está falando agora sobre dois fundamentos. Jesus vem explicar sobre fundamento, e eu aprendi, meu irmão, que todas as vezes que Deus toca no nosso fundamento é porque Ele está super afim de nos levar a uma estação de crescimento. Todas as vezes que Deus afirma, que Deus alinha o nosso fundamento, a nossa base, é porque Ele está querendo nos dar um novo nível de revelação. Quanto mais profundos no nosso fundamento, mais aptos para os mistérios de Deus. Quanto mais profundos no nosso fundamento, mais aptos para viver coisas maiores em Deus. Amém? Amém. E quando Jesus fala sobre esses dois fundamentos, Jesus traz algumas coisas que estão comuns e algumas coisas que estão diferentes entre dois tipos de pessoas. Jesus vem e ele fala sobre o sensato. Fala comigo, sensato. Sensato. E ele fala com a gente sobre o insensato. Então são dois polos que Jesus apresenta para nós. Algumas coisas entre eles são comuns e algumas outras são incomuns. Primeiro Jesus vem e Jesus fala, sabe, aquele que ouve as minhas palavras. Só que Jesus não fala isso só para quem é prudente. Jesus disse isso para o prudente. E Jesus também diz isso para o imprudente. É como se Jesus estivesse ensinando para a gente: todos ouvirão as minhas palavras. No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está apontando para o fim, ele fala assim: e o evangelho será pregado em todas as nações, todos ouvirão as palavras de Jesus, todos ouvirão sobre quem é Jesus, certos e errados ouvirão sobre Jesus, santos e profanos ouvirão sobre Jesus, ateus e crentes ouvirão sobre Jesus, todos ouvirão. E Jesus diz: depois que o evangelho for pregado em todas as nações, aí então virá o fim. Então a diferença não é que eu vou ouvir, não é o ouvir que me torna prudente ou imprudente. Jesus continua dizendo: o prudente, ele é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque eu vou dizer para você, nós podemos passar a vida toda ouvindo e não sermos transformados por aquilo que ouvimos, porque só entrou e talvez até alimentou a nossa fé, mas a Bíblia vai dizer: fé sem obras é morta. Então o que frutifica as obras? É quando aquilo que eu ouço entra na dimensão da minha vida e se torna não só aquilo que eu conheci por ouvir, mas se torna aquilo que eu conheço por praticar, se torna aquilo que tem vida em mim por praticar. Há uma diferença quando você olha para alguém na vida cristã e você vê alguém que ouve e você vê alguém que pratica. Porque alguém que pratica sempre vai ter um divisor de águas na sua vida. O divisor de águas é que nós fomos convencidos pela palavra que nós ouvimos, mas nós fomos convertidos pela palavra que praticamos.
Você pode ser convencido por aquilo que você ouve, mas o Evangelho não é só para nos convencer. As palavras de Cristo também são para nos transformar. E a plenitude do ser cristão é estar convencido pela palavra de vida e estar convertido pela palavra de vida. Sai só dos lábios e entra na dimensão do comportamento. A gente já não se comporta como antes. Sai só do falar e entra no viver. A gente não vive mais como antes. Porque aquilo que nós ouvimos é tão importante, é tão valioso, é tão grande, é tão incrível, é tão gracioso, que não dá para não me envolver, não dá para não abraçar, não dá para não me comprometer. Quando Jesus fala sobre essa diferença, Jesus está falando, aquele que pratica é como aquele que se envolve, mas também se compromete. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Um momento. E se comprometer é um pouco mais profundo, irmão. Eu não quero bater em você, eu não quero ferir você, eu quero alertar você. Nós estamos em um tempo onde Deus quer encontrar no meio de nós filhos comprometidos, discípulos comprometidos. Discípulos comprometidos são discípulos com coração ensinável, com uma vida que grita sobre o Cristo que estão seguindo. Eles estão tão comprometidos que aquilo que ouviram, eles desejam viver. Ouviram sobre o fruto do Espírito. Não, eu não quero só ouvir, eu quero florescer esse fruto dentro de mim. Ouviram sobre os dons. Eu não quero só ouvir sobre os dons, eu quero me mover nos dons que Deus tem. Ouviram sobre a graça. Eu não quero só ouvir sobre a graça, eu quero viver as manifestações dessa graça. Aleluia, Jesus. Pessoas comprometidas são diferentes. Todos podem ouvir na multidão, mas existe um que é tão comprometido com o que está ouvindo, que grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está tão comprometido com o que está ouvindo, que ele está falando: Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Está tão comprometido que ele diz: Jesus, eu não quero mais ser o mesmo de antes. Até hoje eu fui um, mas a partir de hoje eu não quero mais ser quem eu era antes. Glória a Deus. Oh, glória! Qual é o ponto comum? Todos ouvirão. E o de diferença, alguém vai ouvir e praticar aquilo que está ouvindo. E isso diferencia os discípulos da multidão. A multidão ouve. O discípulo ouve e segue. O discípulo ouve e testifica. O discípulo ouve e caminha junto. Mas Jesus, ele continua. O prudente, ele é aquele que ouve as palavras e pratica. O imprudente é aquele que ouve as palavras e não pratica. E Jesus diz: este homem é comparado a alguém que edificou a sua casa. Só que quando Jesus está falando do prudente, Jesus fala: o prudente edificou a sua casa. E quando Jesus fala do imprudente, Jesus fala: o imprudente edificou a sua casa. Porque eu vou dizer para você, é uma régua de vida. Todos nós vamos construir alguma coisa. Quem está dentro da igreja vai construir a sua vida. Quem está fora da igreja vai construir a sua vida. Todos irão construir. Prudentes e imprudentes vão construir. Só que aí vem Jesus e fala: existe uma diferença. O imprudente é aquele que edifica sim, mas ele edifica sobre a areia. E o prudente, Karen, o prudente é aquele que também edifica. Só que o fundamento que ele escolhe é diferente. O fundamento do prudente se chama rocha. Eu vou
dizer para você, é muito mais fácil a gente construir sobre a areia, porque a areia é moldável, a nossa construção. A gente adapta a areia àquilo que a gente quer. A gente constrói, afasta, espalha como a gente quer. É por isso que muitas pessoas preferem construir na areia. Só que mal sabe essas pessoas que estão construindo em um lugar chamado areia movediça. E mais cedo ou mais tarde isso aí vai engolir o que você construiu. E a rocha, cara, a rocha é diferente. Aleluia. Não é a gente que adapta a rocha à nossa construção, não. A gente vai ter que aparar algumas coisas. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. A gente vai ter que colocar para fora algumas coisas. Porque é a rocha que vai dizer o que e como nós iremos construir sobre ela. Essa rocha é a palavra de Deus, meu irmão, vou te falar. Não deseje palavras, não deseje ambientes, não deseje territórios que vão retalhar a palavra de Deus para se encaixar na gente. Este não é o verdadeiro evangelho. Deseje lugares onde a palavra é firme, onde a pregação é real, porque essa palavra não é a metade dela que é viva e eficaz, é toda a palavra de Deus, é viva e eficaz, sai do campo do raso e penetra até o campo profundo, é essa palavra. Ela pode até aparecer num dia e se encaixar na situação que a gente está vivendo, mas ela vai se expandir dentro da gente. E aí ela vai começar a pedir: você pode mudar isso, você pode dizer não àquilo, você pode renunciar a esse comportamento, você pode rejeitar esse lugar. Por isso que é difícil construir na rocha. É a gente que se adapta ao que ela tem. É a gente que olha para a palavra, e é a gente que tem que ser transformado de dentro para fora. É a gente que tem que abrir mão de algumas coisas e não a palavra que perder algumas páginas. É a gente. A rocha, ela é rocha. Então a coisa comum é que os dois vão edificar. Mas e o incomum, cara? Alguém vai escolher edificar sobre um fundamento diferente. Aí Jesus continua e ele fala assim: e veio a chuva, e veio a tempestade, deu com ímpeto contra a casa. De quem? Do prudente e do imprudente. É Jesus falando que momentos difíceis, de tempestades e dificuldades e pressão vai acontecer para todo mundo. Para quem está dentro da igreja, para quem não está. Então, ser cristão não é garantia de que não vai vir chuva. Ser cristão não é garantia de que não vamos passar tempestades. Mas ser cristão é a garantia do final da história. O final da história qual é, cara? É o imprudente. Ele até ouviu, ele até edificou, mas quando veio o dia mau, o final do imprudente é ruínas. E o prudente, Karen, o final da história é diferente. Aleluia. Jesus, ele vai dizer, ele edificou, ele ouviu e praticou, ele edificou no lugar certo, mas ele também passou pelo dia mau, ele também passou pelo dia difícil. Só que o final da história não foi a construção dele que deu mérito para que ela ficasse de pé. Jesus, ele diz, ela ficou de pé, não foi abalada, porque estava sob a rocha. Glória a Deus. Esse é o final da nossa história. Podemos passar por dias difíceis, feridas, dores, mas não caiu, não desistiu, não parou, não retrocedeu, não se esqueceu, porque a gente construiu a nossa vida num lugar diferente. Esse lugar não é variável às circunstâncias, ele é inabalável. Aleluia!
falado para mim nessa estação. Ele está tocando no meu fundamento para expandir a minha revelação em algumas coisas. E a pergunta que ele me faz todos os dias é: Karen, aonde você vai construir nesse tempo? Meu irmão, qual é o teu fundamento para esse tempo? Ah, Karen, mas eu sou jovem, solteira, estou construindo nas minhas vontades. Cuidado. Nossas vontades são areia movediça. Satisfazem o nosso coração, mas matam e atrofiam a nossa alma. Mas eu sou muito jovem, é agora. Não é